Boa tarde a todos. Depois desse momento incrível com a professora Magda Soares, nós vamos dar continuidade a esse primeiro encontro cearense sobre linguística aplicada. E eu quero começar essa minha participação agradecendo ao professor Lucineudo pelo convite para apresentar aqui o palestrante desse momento, que é o professor Marcos Vinícius, da Universidade Federal de Campina Grande. O nosso palestrante tem doutorado em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem graduação em Letras, Português e Literaturas pela UNEB e graduação em Português e Inglês pela UVA no Rio de Janeiro. O professor Marcos Vinícius é pesquisador e líder do grupo GEPELA na UFCG, e integra o GT de Linguística Aplicada da Abralim. Atualmente está lotado no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande como professor adjunto. Tem interesse em pesquisa sobre linguística aplicada, com especial interesse nos temas de políticas linguísticas, epistemologias na área da linguística aplicada e formação de professores. Então, eu passo a palavra ao professor Marcos Vinícius e desejo uma boa apresentação e continuemos todos ligados aqui. E ao final da palestra do professor Marcos, nós vamos poder conversar com ele a partir das questões que vocês foram levantando. Professor, antes de passar a palavra para o professor Marcos, eu gostaria de dizer que eu sou um homem negro, tenho barba grisalha, uso óculos. No momento estou com uma blusa cor de salmão e atrás de mim tem uma estante com alguns livros. E agora sim, passo a palavra para o professor Marcos Vinícius, desejando uma boa apresentação. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, pessoal. Bom, é com grande alegria que eu recebi o convite do professor Lucineudo para participar desse projeto, né, desse evento. E é sempre um prazer poder trabalhar tanto com o professor Lucineudo quanto com o professor Júlio, né? Então, eu gostaria de agradecê-los pela parceria de sempre, né, do nosso pós-doutorado. Bom, gostaria de agradecer também os intérpretes, a Alana, a Emerson e Luane, que vão estar aqui comigo hoje. E eu gostaria também de dizer que o Ceará, enquanto área de linguística aplicada, é muito bom a gente estar dentro desse escopo dentro do Ceará, porque o Ceará é realmente o estado que tem mais se destacado no Nordeste com a questão da linguística aplicada. E ao longo da apresentação, eu vou mostrar para vocês especificamente por quê, né? Mas, sobretudo, pelo empenho e pelo compromisso das pessoas que trabalham com linguística aplicada no Ceará, né? E quero dar destaque aqui ao grupo de pesquisa, GPADC, que está promovendo o evento, né, do qual também faço parte, e assim a gente percebe que os resultados, eles advêm justamente desse empenho, dessa dedicação. Bom, antes de começar a minha fala, eu gostaria primeiro de descrever que eu sou um homem moreno, que uso barba, estou com a camisa vermelha e o fundo branco. E gostaria também de pedir, simbolicamente, 1 minuto de silêncio aos 341 mortos, os brasileiros, né, durante esse período de quarentena, onde nós tivemos, antes de ontem, um recorde com 4.195 mortes. Então, eu vou pedir agora 1 minuto de silêncio simbólico.
Bom, muito bem. Vamos então agora à apresentação propriamente dita, e eu gostaria de antemão deixar informado a todos que essa apresentação ela foi preparada desde pessoas principiantes na linguística aplicada até os mais experientes, tá? Então, porventura, os mais experientes, eles podem sentir, às vezes, uma sensação de uma apresentação que talvez esteja já repetitivo, né, diante dos estudos, né, que já percorreram, e por outro lado, os pesquisadores que estão mais introdutórios na linguística aplicada podem sentir talvez dificuldade em compreensão em alguns dados e algumas análises que nós vamos trazer aqui um pouco mais elaboradas, tá? Por outro lado, é importante atingir esses dois públicos, né, que é o nosso público do evento. Muito bem, eu vou agora projetar e aí eu não vou conseguir ver o que está acontecendo no chat. E aí o professor Júlio, né, e o pessoal que está na questão técnica vai passar ao final, tá? Aí vocês podem ir fazendo as perguntas. Bom, primeiro encontro cearense sobre linguística aplicada e cultura disciplinar. Eu vou falar para vocês sobre o modus operandi nos programas de pós-graduação em linguística aplicada no Brasil, características teóricas. Bom, esse é um projeto em nível de pós-doutorado que envolve basicamente 3 instituições. A Universidade Federal de Campina Grande, do qual eu sou professor, aqui no Centro de Formação de Professores, na cidade de Cajazeiras, que é no Alto Sertão da Paraíba, né, juntamente com o grupo GEPELA, a Universidade Estadual do Ceará e a Universidade Federal do Ceará. Na verdade, esse projeto ele está comportado basicamente na Universidade Federal do Ceará, na linha de pesquisa linguística aplicada, né? E envolve também o projeto LEA, né, do professor Júlio, que é leitura e escrita acadêmica, em coparticipação com a Universidade Estadual do Ceará, mais especificamente com o programa de pós-graduação em linguística aplicada, pós-lá, da UES, né? E o seu respectivo grupo de pesquisa, que é o GPADC. Muito bem. Então, aqui, esse projeto que eu vou apresentar para vocês hoje, que está em andamento, ele trata de resultados preliminares, né, de uma pesquisa que está ainda no início, né? Nós iniciamos em 1º do 11, né, e vamos concluir no final de outubro desse ano. Então, essa pesquisa, ela, na verdade, é a sequência do que já vem sendo feito desde 2009, 2010, com o professor Júlio, tá? Com o projeto REME. Então, na verdade, a primeira fase foi o professor Júlio na UFC, né, que ele trata sobre o objeto, né, de estudo da linguística aplicada. Professor Múcio? Depois... A sua apresentação ela não está sendo exibida. Ela está travada. Clica no livrinho, E agora? Isso, pronto, perfeito. Muito bem. Então, novamente, aqui nós temos a fase 1, que foi com o professor Júlio, 2009-2010. Depois, o professor Lucineu, 2014-2015, né? Onde foram feitas pesquisas no Ceará, né? Com os programas de pós-graduação. E aí eu dou andamento e, ao mesmo tempo, estou expandindo, né, essa pesquisa, porque aqui nós vamos tratar sobre todos os programas de pós-graduação em linguística aplicada no Brasil. Tá? Bom, nessa minha apresentação, nós vamos percorrer aqui. Primeiro, eu vou fazer uma breve historicização da linguística aplicada e da linguística aplicada brasileira, mas vai ser bem breve. Depois, eu vou apresentar algumas características e objetivos da linguística aplicada, objetivos do projeto, né, fazendo essa ligação entre os objetivos da linguística aplicada com o projeto, apresento o estado da arte, e aí é onde nós vamos ver onde que esse projeto se encaixa no desenvolvimento da ciência no país, né? Depois vem os programas de pós-graduação em linguística aplicada no Nordeste, que é onde está o nosso nicho de pesquisa. E, ao final, eu vou apresentar para vocês a coleta e resultados parciais com as características teóricas brasileiras, tá? Da linguística aplicada. Bom, breve histórico.
Segundo Tucker, o primeiro curso de linguística aplicada, ele se dá de forma independente em Michigan, em 1946. Né? Aí nós vamos ver já no próximo slide que o professor Francisco Gomes de Matos, da Universidade Federal de Pernambuco, que foi quem verdadeiramente teve o primeiro contato, né, com linguística aplicada, trazendo para o Brasil. Aí nós vamos falar a partir de 1955, tá? Ele teria, em 1955, esse primeiro contato com o professor Fries, e depois teria como orientador, e ainda em graduação, né, em época de graduação, e depois com o professor Lado, tá, enquanto nível de mestrado. Muito bem, a primeira revista foi a Language Learning, a Quarterly Journal of Applied Linguistics, que é a atual Language Learning, a Journal of Research in Language Studies, também Michigan, 1948. Mas, efetivamente, a gente começa a contar mesmo a linguística aplicada a partir de 1956, efetivamente, porque é quando a Universidade de Edimburgo funda a Escola de Linguística Aplicada, né? Que aí nós temos aqui apenas alguns nomes, são muitos outros, né? Nós temos Cook, temos o Alan Davis, temos o Idelson, e também o Centro de Linguística Aplicada em 1957, que vem já reforçar, né, esse desenvolvimento da linguística aplicada na década de 50. Exatamente nesse período é quando, para o próximo slide, o professor Francisco Gomes de Matos, ele justamente está cursando ali, né, de 59 a 60, que ele está fazendo mestrado com o professor Lado, né? A professora Celane, ela difunde a linguística aplicada no Brasil, né, com 1970, onde nós temos a criação do primeiro programa de pós-graduação. Nós vamos ver mais à frente que eu preparei uma linha do tempo apresentando as datas com as fundações dos programas de pós-graduação. E em 1970, a professora Celane funda o LAEL, né, que é onde o professor Gomes de Matos precisou interromper o seu doutorado nos Estados Unidos, ele volta e aí ele faz o doutorado na PUC, né, em um doutorado que já tem de linguística aplicada aqui no Brasil, fundado em 70. Muito bem. Os professores Almeida Filho e Moita Lopes também tiveram um papel muito importante, né, e tem ainda, né, o professor Almeida Filho, ele, no ano passado, ele já se aposentou da Universidade de Brasília, o professor Moita Lopes continua, né, a professora Celane já é falecida. Bom, aí a característica, basicamente, que a linguística aplicada chega no Brasil é elaborar materiais para ensino de línguas e aplicação da linguística, mas principalmente com a questão indutiva. Então, esse aqui é um ponto central da linguística aplicada, esse método, a questão da visão indutiva. Porque enquanto a linguística ela buscava observar muitas ocorrências, você vê que até a década de 80, por exemplo, se estudava em programas de pós-graduação em linguística e estatística. Então, as pessoas buscavam, dentro de várias ocorrências, prever ou manipular os comportamentos das pessoas, né? Isso, assim, não estou falando somente de linguística, mas falando das ciências sociais de forma geral. E aí a gente vê que a complexidade ela é tão grande que não dá para você ter essa previsibilidade com tanta precisão como se imaginava. E outra característica também que a linguística aplicada ela se expande no Brasil é com contextos diferentes de aula de língua estrangeira, né? Embora ela tenha marcado até hoje essa questão, como nós vamos ver um pouco mais à frente também com os resultados da pesquisa. Bom, os objetivos da linguística aplicada. O foco da linguística aplicada ela vai estar em questões ideológicas e politizadas, né? O Pennycook ele fala sobre investigar questões ideológicas de forma politizada. Então, aqui eu acho que está bem resumido. Examinar a base ideológica do conhecimento que produzimos. Então, o que funda a linguística aplicada, e aí, nesse aspecto, cria-se uma grande separação, principalmente no início, né? Hoje a gente já fala muito linguística e linguística aplicada, elas estão muito próximas, mas a linguística,
aplicada, ela nasce com essa separação muito grande da linguística, né? Porque a linguística ela não estava observando as questões sociais, né? Quem eram os sujeitos, né? Que produziam discurso, enfim. Todo o contexto, né? Que envolve discurso. E aqui nós trazemos ainda, para fechar a questão dos objetivos da linguística aplicada, 2 pesquisadores brasileiros da Unicamp, a professora Roxane e o professor Canavilio, onde ela diz que a linguística aplicada busca respostas teóricas para problemas socialmente relevantes e que tais respostas tragam melhor qualidade de vida. Aí, eu escolhi justamente essas 2 citações, porque quando ela fala em escolher, em buscar melhor qualidade de vida, isso traz uma resposta social, isso traz presteza social, né? E quando se traz presteza social, a disciplina, ela ganha mais importância, ela ganha mais visibilidade, ela ganha mais utilidade. E essa é a característica própria da linguística aplicada, ser útil socialmente, né? E, principalmente, fazer essa ponte, né, partindo primeiro do que está fora dos muros da universidade, para então a gente buscar respostas teóricas aqui, como a professora Roxane deixa bem claro, né? Então, algumas características da linguística aplicada. Ela nasce e ainda é intertransdisciplinar. E aí a gente poderia dizer também indisciplinar? Sim. No entanto, alguns pesquisadores, isso é comum na linguística aplicada, mas parece estar havendo um racha entre essa questão indisciplinar, né? Como o próprio professor Moita Lopes, que propôs essa vertente dentro da linguística aplicada. Então, a gente tem a questão indisciplinar, onde ele mesmo reconhece que é apenas uma visão da linguística aplicada e que, com isso, ele tem colhido sabores e dissabores. Então, a gente não vai entrar nessa questão aqui, então eu deixei somente o intertransdisciplinar, que é uma característica que já é, assim, aceita, né, e postulada pela maior parcela dos linguistas aplicados. Pulando fragmentado aqui, aí a questão do falante ideal e falante social e real, né, falante ideal para a linguística e o social e real. Então, a linguística aplicada, ela trata disso, do falante real, do dia a dia, né, do discurso do dia a dia. Observa o objeto de estudo de forma complexa, então nós não vamos tirar o contexto para poder estudar a língua, né? Nós vamos estudar a língua percebendo quem profere esse discurso, né? A partir de qual contexto, né? Como nós tivemos aí agora no Big Brother, né? Uma pessoa que ela proferia um discurso onde era ofensivo e racista, né? E aí, em que contexto que essa pessoa proferiu, em que contexto que estava o outro, né? Enfim, então existe todo um aparato, né, social para você poder interpretar. E nessa interpretação do objeto, não é possível você trazer somente uma disciplina. Então, daí, interdisciplinar ou transdisciplinar, né? E interpretativista, né? Indutivo eu já disse para vocês, e eu gostaria de destacar aqui a questão fragmentada, que o Cladlan, ele diz que a questão da linguística aplicada ser fragmentada é uma coisa positiva, porque a torna responsiva, forte, dinâmica e vibrante, porque é ali onde a linguística aplicada ela parece estar em todos os lugares das ciências sociais, né? E isso é o que a torna conhecedora, né, do terreno e está sempre ali em conversas onde estão as fronteiras, né, entre as diferentes disciplinas. Muito bem, levando em consideração esse breve histórico, essas características e objetivos da linguística aplicada, foi formulado um objetivo do projeto geral, tá, do pós-doutorado, e uma das fases dele. Então, esse é um projeto que, além dele estar interligado com o projeto do professor Júlio e do professor Lucineudo, ele também comporta 4 fases. Então, essa primeira fase, que será esse ano de 2021, então vai ser um em cada ano, então nós vamos levar esse projeto até 2024,
Então, esse primeiro em 2021, nós vamos observar as questões teóricas, que é o que eu vou apresentar parcialmente para vocês hoje. Quais são as características teóricas da linguística aplicada brasileira? Porque é aí onde nós vamos começar a constituir a nossa identidade, enquanto linguistas aplicados brasileiros, né? E a reboque, também, a gente vai trazendo quais são as características da linguística aplicada do Nordeste, né? Então, eu acho que isso é muito importante, e isso nasceu também de uma ideia em conversa justamente com o professor Almeida Filho. E aí, eu conversando com ele, a gente chegou a uma conclusão de que não havia um material que desse um lastro efetivo para a identidade da linguística aplicada, mesmo depois de 60 anos da linguística aplicada no Brasil, os 60 anos, entre aspas, né, talvez um pouco mais. Mas, enfim, aqui nós temos a questão da formulação do aparato ontológico, quando eu falo de todos os 3 pós-doutorados, e o objetivo geral do projeto é analisar o modus operandi, como os programas de pós-graduação em linguística aplicada no Brasil contribuem na elaboração de fundamentos epistemológicos para a linguística aplicada. E aí, essa elaboração, a gente vai entender 2 coisas. Primeiro, como que se dá a questão interdisciplinar. Então, em que sentido os pesquisadores usam diferentes disciplinas para poder observar o seu objeto de pesquisa, observar e analisar, obviamente, né, o seu objeto de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, o quanto que nós, pesquisadores, linguistas aplicados brasileiros, estamos formulando e teorizando a partir do nosso lugar, a partir daqui, né? E não apenas observando a partir de diferentes disciplinas, né? E eu vou apresentar isso aí um pouco mais à frente para vocês. Muito bem, então essa fase 1, ela vai ser analisar o modus operandi relativo às escolhas teóricas adotadas por pesquisadores nos programas de pós-graduação em linguística aplicada. Tá? Então, o primeiro agora nós vamos trabalhar com questões teóricas, depois, em um segundo momento, no próximo ano, vamos trabalhar com questões metodológicas, depois, em 2023, com as questões identitárias dos professores, e em 2024, a questão dos programas propriamente ditos. Tá? Muito bem, aí a gente começa aqui com o estado da arte, né? Com a bandeira e o estado do Ceará aqui. Então, nós temos aqui o professor Júlio e o professor Lucineudo, né? Então, nós temos aqui esse trabalho do professor Júlio, que representa bem o que é a proposta dele para essa primeira fase, né? Desse longo projeto. E aí ele tem aqui o quadro, o famoso já aqui, né, quadro norteador de pesquisa, que é um quadro que eu uso já aqui na graduação para os cursos de linguística aplicada em 2, né, principalmente no 2, né, onde já estamos confeccionando artigos. E aí esse quadro norteador de pesquisa e as dificuldades de construção do objeto de pesquisa, uma experiência de aprendizagem mediada sobre o gênero projeto de pesquisa. E aí ele vai, como eu trago aqui uma pequena citação, vou fazer isso aqui ao longo de 4 slides, apresentamos o quadro norteador de pesquisa como ferramenta para o ensino do gênero projeto de pesquisa. Já o projeto de Lucineudo, né, onde foi supervisionado pelo professor Júlio, e eu sou supervisionado pelos 2, né, diretamente pelo professor Júlio, né, o seu professor titular da cadeira, né, da UFC, e em coparticipação com o professor Lucineudo. Aí, no capítulo 10 do livro A Linguística na Teoria e na Prática, lançado no ano passado pela Pimenta Cultural, no capítulo 10 é onde está a maior representação também do pós-doutorado dele, a entrada das interfaces em pesquisas em linguística aplicada, as epistemologias em estudos sobre linguagem e tecnologia nos programas do Ceará, né, no programa de pós-graduação em linguística do Ceará, aí especificamente linguística aplicada, né, a linha de pesquisa, e o pós-lá. E aí apresentamos o quadro norteador, né, como ferramenta para o ensino do gênero pesquisa. Muito bem. Dando sequência, nós pegamos aqui agora
Aí, então, agora nós saímos um pouco dessa apresentação de sequência de projeto, e eu vou mostrar aqui para vocês como que está esse desenvolvimento de pesquisas sobre a identidade da linguística aplicada. Então, eu começo em 2006 com o professor Wilson Leffa, da Universidade Federal de Pelotas, com essa publicação no livro pela Educat, né? Onde ele diz o seguinte, que ele quer mostrar o que e como se pesquisa linguística aplicada no Brasil, mas já no início do livro ele já diz que não faz uma cobertura ampla e panorâmica da área. Então, não é essa a intenção daquele material, e a nossa intenção aqui é justamente preencher essa lacuna na pesquisa. Arcanjo, da UFRJ, da UFRN, na Revista Brasileira de Linguística Aplicada, né, em 2011, aí ela diz que este artigo objetiva investigar a linguística aplicada como um campo de estudo produtor de conhecimento, que tem sofrido muitas transformações ao longo de sua trajetória na busca de identidade. Mas, novamente, vocês veem que é um recorte, né? Um recorte bem... porque agora nós vamos ver que muitas pesquisas elas vão buscar, basicamente, ou revistas ou eventos, né? Então, ou revista, aqui no caso, foi publicado na Revista Brasileira de Linguística Aplicada, sobre o Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, né? Então, busca-se observar a identidade da linguística aplicada aqui no Congresso. A nossa proposta aqui é observar dentro dos programas de pós-graduação, através dos professores, né, com entrevistas e observação dos seus trabalhos, também nas revistas e também nos eventos. Então, a gente pretende fazer esse fechamento, né? Logicamente que não estamos buscando um conceito, uma conclusão disso, né? Nós estamos buscando apenas características da linguística aplicada brasileira. E também vamos buscar essas características regionais, né? Bom, Nascimento e Silva, da Unirio, com a publicação no Delta, da PUC, né, 2015, eles dizem que este artigo não propõe desafios para a vida adulta da linguística aplicada. Esse artigo propõe 4 desafios para a vida adulta da linguística aplicada, né, com base no grupo de pesquisa de São Paulo, no Congresso Brasileiro novamente e em 2 revistas, né? Muito bem. O Marcelo Amorim, da IFRJ, mas ele também está no Interdisciplinar de Linguística Aplicada, no programa de pós-graduação, também na Revista Brasileira de Linguística Aplicada. Aí ele diz que existe uma questão de mudança de atitude. Então, esse trabalho do Marcelo, e eu cheguei já a entrar em contato com ele, a gente conseguiu perceber que esse trabalho dele vai muito no foco de qual é a direção que a gente quer conduzir, que é essa questão da mudança de atitude, né? Um giro epistemológico descolonizador. Só que nesse momento da minha fala, eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo que nós não estamos aqui propondo uma questão separatista. Separatista, seja no sentido internacional, seja no sentido em outras regiões. Quando nós falamos em buscar uma identidade para o Nordeste ou para as outras regiões também, que nós vamos tentar compor isso, eu não sei nem se vai dar para fazer em 4 anos, mas nós vamos tentar compor essa identidade da linguística aplicada. O que nós buscamos é justamente reforçar esse diálogo, né? Mas um diálogo em qual é a posição do linguista aplicado brasileiro, né? Você vê que, considerando que quando eu mostrei a história para vocês da linguística aplicada no mundo e no Brasil, a diferença de tempo é muito curta, né? São pouquíssimos anos. Então, o quanto que os outros países, né, eles desenvolveram a sua, não só a sua identidade, mas a sua pesquisa, né? E o quanto que isso pode ser um benefício para nós. Então, ao mesmo tempo que nós vamos buscar essa caracterização individual do grupo, né, vamos continuar mantendo o diálogo, logicamente, com outros círculos. Então, esse giro epistemológico aqui, descolonizador, e aí é lógico que nós não estamos falando aqui somente do giro epistemológico dentro da linguística aplicada, mas dentro das ciências sociais de uma forma geral, né? E aí aqui, observa também livros do Congresso Brasileiro, do Grupo de Pesquisa de São Paulo, da Revista Brasileira de Trabalho de Linguística Aplicada. Exatamente a mesma coisa daqui, né? Então, você vê que dos nossos trabalhos, do que eu encontrei aqui,
a quantidade de trabalhos, de observações que se tem, de pesquisas que se tem, caracterizando a linguística aplicada do Nordeste ou na tentativa de caracterizar a linguística brasileira, incluindo o Nordeste, são poucos, muito poucos, né? Você vê que aqui nós não temos, né, essa... E eu acho que também nós, enquanto linguistas aplicados do Nordeste, não deveríamos esperar isso, né? Eu acho que somos nós mesmos que temos que meter a mão na massa. Bom, Paiva, Silva e Gomes, esse aqui é um texto muito famoso nos cursos de letras em todo o país, que é os 60 anos de linguística aplicada de onde viemos para onde vamos, né? A professora Vera Lúcia Menezes, né, que foi supervisora do pós-doutorado de Júlio, e aí eu separei aqui para vocês uma citação um pouquinho maior. Se a pós-graduação se destacava no impulso à linguística aplicada, e aqui nós estamos falando da década de 80, tá? 80 para 90, o mesmo não se podia dizer da graduação. Aqui a gente começa a levantar um ponto importante também, que nós gostaríamos de discutir ao longo do trabalho, até o final do ano, que é o que está sendo produzido na pós-graduação, como que está sendo estabelecido esse diálogo com a graduação, né? Porque, assim, se a nossa intenção é justamente fortalecer a área, como que está sendo essa relação? E aí eu trouxe aqui somente um exemplo para a gente poder pensar, né? Eu não estou trazendo respostas. O primeiro registro, né, segundo elas, de reconhecimento da necessidade de contratação de profissional de linguística aplicada na graduação só foi em 2004, que foi quando houve essa resolução, né, de 2012 do Conselho Nacional de Educação. Então, com essa carga didática, né, dos conteúdos de formação de professores nos cursos de letras, aí sim houve em 2004. Então, quer dizer, quantos anos nós já tínhamos linguística aplicada no Brasil? Né? Mais de 50 anos. Muito bem. Nosso trabalho também se aproxima muito da talentosíssima Ametista, que vai apresentar para vocês logo depois. E, assim, é um grande prazer para mim, né? Gostaria de falar que nesse momento está entre uma professora tão experiente e com um renome nacional, como a professora Magda Soares, ao mesmo tempo que vem a doutoranda Ametista, né, apresentar um livro também que está fazendo muito sucesso na nossa área. Então, não vou falar muito aqui, né, mas a gente também se aproxima muito porque ela levanta dados nacionais, né, enfim. Juca Massi, na Entre Palavras, ele traz fotografias da pesquisa em linguística aplicada na pós-graduação. Esse aqui foi um trabalho significativo que nós encontramos também na pós-graduação. Foi o único que nós encontramos tratando da pós-graduação, que também estava mais próximo do que a gente pretendia, mas ele fazia um recorte de 2017-2020, né, com teses e dissertações, né, em programas de pós-graduação. Então, não era diretamente com os professores, né. E aí, repito, nós vamos buscar teses, dissertações, vamos entrar em contato com os professores e revistas e congressos. Nós vamos tentar fazer esse apanhado aí para trazer consistência para o trabalho. Então, qual a justificativa pelos programas de pós-graduação em linguística aplicada no Brasil? São os principais centros quantitativo e qualitativo de pesquisas, né, no país. São referência para os professores, né, e muitas vezes para os professores fora do país, né. Ao mesmo tempo, no ano passado, que nós estávamos promovendo aqui no Nordeste o CONELA, que foi o primeiro Congresso Nordestino de Linguística Aplicada, que vai acontecer novamente em 2023, no Paraguai estava ocorrendo o primeiro Congresso Paraguaio de Linguística Aplicada, né? Então, assim, em contato direto com os programas de pós-graduação aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é importante, quando a gente olha para a nossa ciência, nós observarmos não apenas para Europa e Estados Unidos, né? Mas a gente olhar para aqui, para a América do Sul também, né? Nós vemos aí a próprio livro que vai ser lançado aqui no evento, né? O Linguística Aplicada, esse livro aqui, né? O Linguística Aplicada, o que é, como se faz. Ele traz pesquisadores, por exemplo, do México, tá? Uma pesquisadora do México, né? E eu acho que isso é importante, porque assim a gente vai conquistando uma identidade nossa,
né? Ao mesmo tempo, repito, em diálogo externo. Outra questão, por programas de pós-graduação em linguística aplicada, os cursos já estabelecidos, né? São cursos que eu vou mostrar para vocês no próximo slide já, que eles estão há pelo menos 20 anos funcionando no Brasil, né? E aí é possível também a gente observar a totalidade, porque são apenas 7 programas em linguística aplicada. E daí nós vamos cruzar os dados com revistas e associações. Tá? Então, aqui estamos. Os programas de pós-graduação, em 1970, o LAEL, né? Ano passado teve muitas comemorações da LAB 30 anos, né? E do LAEL de 50 anos. Tivemos a Unicamp em 1987, e logo depois nós tivemos, em 1990, a fundação da LAB. Depois da fundação da LAB, aí nós tivemos mais 5 programas de pós-graduação, né? Nós tivemos a UFRJ em 92, que é o programa interdisciplinar, né, em linguística aplicada. Depois, na Universidade de Taubaté, em 96, a UES em 98, o UNB 99 e o Unicinos em 2000. Destacando aqui que, por região, nós temos Unicinos Sul tem uma, Centro-Oeste uma, Nordeste uma. As outras todas no Sudeste, né? O Norte não tem nenhum, né? Então, uma outra questão aqui importante a partir de 1990 até 2000, no período aqui de 8 anos, nós tivemos a fundação de 5 programas de pós-graduação. No entanto, vale lembrar que o programa da UFRJ e o programa da UES, não estou me lembrando o da Unicinos, mas o da UFRJ e da UES são programas que já existiam, e aí eles criaram essa característica da linguística aplicada tão forte dentro do programa que ele se tornou um programa de linguística aplicada, né? Então, no caso da PUC, não, da Unicamp também não, foi justamente nesse sentido, a Unital também, né? Enfim. Então, e uma última questão a ser observada aqui a linguística aplicada, diferente da linguística, porque, assim, a linguística, ela entra no Brasil, deixa eu olhar aqui exatamente qual foi a universidade, eu anotei aqui, mas ela entra no Brasil, com o Matoso Câmara Júnior, né, no curso que, na época, era a Universidade do Distrito Federal. E aí nós estamos falando do Distrito Federal, naquela época, que era o Rio de Janeiro, né, que é 1938, 39. Então, a linguística, ela entra no Brasil a partir de uma universidade pública. Então, um outro questionamento que nós temos aqui, né? Não estou defendendo nenhum lado, mas veja que a linguística, ela entra por aí, pela Universidade do Distrito Federal, que, diga-se de passagem, foi fundada pelo professor Anísio Teixeira, né? E aí, que essa universidade, na verdade, é a atual UERJ, tá? Então, é ali onde começa com o Matoso Câmara Júnior, né? Que foi aluno também do Copson, né? E ali é onde começa, efetivamente, a linguística no Brasil. Pronto, ali é o marco. A gente falar em linguística aplicada no Brasil, nós temos a publicação em 1965, já em revista, do professor Francisco Gomes de Matos, mas a gente toma 1970 como a data. E aí, nós temos que questionar o seguinte, a PUC, olha como houve uma diferença de 1970 até 87, né? Aí eu pergunto, aqui, a PUC, enquanto instituição privada, o quanto que isso influenciou na disseminação da linguística aplicada no Brasil? A mesma coisa acontece com a Universidade de Taubaté, são duas instituições. A Universidade de Taubaté, na verdade, ela é uma universidade em caráter misto, como é no caso da Universidade Vale do Acaraú, aqui no Ceará por conta do evento, né, eu estou falando da Paraíba, mas aí eles podem cobrar valores, né? E aí, no caso da Universidade de Taubaté, eles também cobram valores. Mas só para você ter uma ideia, a PUC está inclusive aberta, a inscrição, custa R$120 a inscrição. E uma mensalidade, custa R$290 a inscrição. Um programa de pós-graduação para você fazer a prova.
e um mestrado, 24 parcelas de R$ 3.220, e o doutorado, 48 parcelas de R$ 3.850. No caso da Universidade de Taubaté, a inscrição custa R$ 120, mensalidade 24 parcelas de R$ 900. Então, vejam o que a gente precisa se questionar, né? Isso, né? Qual a influência, como que existe esse desenvolvimento em relação a instituições privadas e em relação a instituições públicas, né? O quanto que a linguística aplicada ela ganha com a fundação da LAB, né, para 4 instituições públicas depois, né, em diferentes regiões. Que aqui nós temos uma pública no Sudeste, uma no Nordeste, uma no Centro-Oeste e uma no Sul, pública, né? Mas, enfim, vamos lá, dando continuidade. Algumas características teóricas, eu não sei se ficou muito pequeno aqui as questões da linha de pesquisa para quem está no celular, mas aqui, por instituição, eu separei instituição, área de concentração e linha de pesquisa, tá? Então, na PUC São Paulo, nós temos a área de concentração linguística, e aí por diante, Unicamp, linguística aplicada, o FRJ, interação e discurso. Mas o que nos interessa efetivamente aqui, eu deixei em destaque por cores, é a caracterização já dos temas que nós trabalhamos aqui no Brasil. Então, nós vimos aqui que tem ensino-aprendizagem, eu destaquei junto com educação, tá? Então, tem ensino-aprendizagem, práticas escolares, eu coloquei tudo em um lugar só, e aí é realmente a maior ocorrência que tem nas linhas de pesquisa. Questões de cultura, né? Nós temos também, e eu gostaria de dar destaque aqui, além de interação e processo discursivo, discurso e prática, né? Para essa questão da tecnologia. A tecnologia, ela é um destaque aqui no Brasil, no entanto, nós vamos ver um pouco mais à frente, que não é um destaque no cenário internacional, né? A AILA, que foi promovida aqui em 2017, nós vamos ver já no próximo slide, ela não dá destaque para essa questão de tecnológica. No entanto, aqui no Brasil nós temos, na metade dos programas de pós-graduação, trabalhando com a questão da linha de pesquisa. É claro que eu não estou dizendo aqui que somente a PUC, a Unicamp, a UES e a Unicinos trabalham com tecnologia, né? Na UFC, por exemplo, se trabalha com tecnologia, né? O próprio professor Júlio. Na UFMG também se trabalha com tecnologia, mas não é propriamente um programa de pós-graduação em linguística aplicada, tá? Muito bem, então no Congresso Mundial do AILA de 2017, essas linhas temáticas, e aqui eu ocultei, na verdade, os eixos, né? Tem os eixos aqui para cada uma dessas linhas temáticas. Aí vejam que tem linguagens de letramento, língua e trabalho, linguagem na sociedade, que aí se encaixaria aqui, mas mesmo assim, tecnologia não foi citada em nenhum lugar, tá? E aí, na pesquisa de Paiva, da Vera Lúcia, com 1.446 artigos, né, em 2009, esses artigos nacionais e internacionais, o tema mais recorrente foi realmente o ensino e aprendizagem de línguas, tá? Então, aqui nós já temos, basicamente, 2 características. Ensino e aprendizagem de línguas é muito forte, tanto no país quanto fora, e a questão da tecnologia, ela tem um destaque maior aqui para o Brasil. Eu não vou repassar isso aqui, eu só apenas destaquei alguns, né, do 11º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada. Nós temos um mais recente, mas não está disponível no site da LAB as informações, então eu peguei do 11º, onde nós tratamos aqui dos temas, né, do 11º Congresso, e muitos desses temas, eles não são tratados também de forma no cenário internacional, né? Quando nós falamos aqui sobre análise da conversa, por exemplo, ou então mais embaixo, né? Linguagem em contexto de necessidades especiais, né? Ou linguagem e literatura, né? Essa eterna separação, né? Dentro do curso de letras, mas que parece cada vez mais próximo agora, né? Um diálogo maior. Mas eu vou trazer já os resultados aqui prontos. Bom, os temas mais recorrentes nos 3 âmbitos, né? Os programas de pós-graduação, falando aqui de linha de pesquisa, no AILA e no Congresso, foi ensino e aprendizagem de línguas, práticas discursivas de interação social e língua e trabalho. Tá? Apenas no Brasil, tecnologia, com destaque. Não estou dizendo também que fora do país não se estude, mas nós estamos interessados aqui no que é informado, né, nos congressos, nas linhas de pesquisa, enfim.
Essa característica aqui, embora não tenha destacado, é interessante porque é justamente uma área que eu pesquiso, da política linguística, né? Embora a políticas linguísticas ela apareça tanto na AILA quanto no Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, no ano passado, durante o evento da Abralim, se falou muito em política linguística. No entanto, não tem assim, nenhum destaque em linhas de pesquisa, né? Aqui na Paraíba mesmo, nós trabalhamos com política linguística. A professora Socorro Cláudia, por exemplo, que tem um destaque aqui no estado, né, do ProLing, por exemplo, né? E aí a gente não vê esse grande desenvolvimento nas linhas de pesquisa no país, né? Apenas nos programas de pós-graduação no Brasil sobre cultura, né? E aqui eu vou pular esse porque eu gostaria de dar destaque por outro lado, que no Brasil a gente não trata de questões de autonomia, legislação em destaque, né? Sexo, linguística de corpos, etnografia e avaliação. É lógico que linguística de corpos nós temos aí dentro da própria UFC, nós temos na UERJ, né? Temos o professor Sardinha, que está na PUC, né, no LAEL, mas não existe esse destaque, novamente, nas linhas de pesquisa. Bom, partindo agora para o nosso primeiro programa de pós-graduação, eu gostaria de dar uma visão aqui bem geral do Nordeste sobre questões de linguística aplicada, tá? O primeiro programa que eu vou apresentar os resultados aqui para vocês é o POSLA, tá? Por várias questões, principalmente pela questão do evento, né, está acontecendo no Ceará. E aí, além do programa de pós-graduação, que é o único no Nordeste, nós temos, enquanto área de concentração em linguística aplicada, na UFRN, Natal, né, que é o programa de pós-graduação em estudos da linguagem. E aí nós temos aqui, enquanto linha de pesquisa, né, nós temos aqui na UFC, né, na Universidade Federal do Ceará, na Universidade Estadual de Santa Cruz, que é uma das 4 universidades estaduais da Bahia. Nós temos aqui na Paraíba, no ProLing, na Universidade Federal da Paraíba. E, na verdade, na Universidade Federal da Paraíba é onde ocorreu o primeiro curso de linguística aplicada no Brasil. Tá? Foi aqui, nessa universidade. Aqui nós temos a Universidade Federal de Alagoas. Temos aqui o programa de pós-graduação, aqui esses com linha de pesquisa, né? Enquanto linha de pesquisa de linguística aplicada. Então, o FAO, o FPB, o ESC e o UFC. Com trabalhos em programas de pós-graduação, então, assim, tem interesse, estão caminhando para uma linha de pesquisa, são a Universidade Federal de Pernambuco, do Maranhão, de Sergipe, Universidade Federal da Bahia, do Piauí, e aqui no asterisco eu coloquei o Profiletras. O que acontece? O Profiletras, com os trabalhos que vem desenvolvendo em todo o país, é a maior representação da linguística aplicada em programas de pós-graduação, né? Embora não leve esse nome, nem enquanto linha de pesquisa, nem enquanto, basicamente, em nada, mas o fato é, a partir do momento que você faz pesquisas que estão aplicadas no dia a dia, e aqui nós estamos falando de sala de aula, né? Então, por ser um mestrado profissionalizante para professores, então ali você está... E aí nós poderíamos questionar o seguinte: quando eu falei que os programas de pós-graduação em linguística aplicada, eles foram abertos no Brasil até 2000, com o último na Unicinos, qual relação poderia haver com a questão do Profiletras e essa fundação desses programas de pós-graduação, né? Será que o Profiletras ele está suprindo essa lacuna, né? E aí, onde que nós, linguistas aplicados, né, nos posicionamos em relação a isso, né? O quanto que o linguista aplicado ele tem uma participação efetiva nisso, pelo fato de não levar o nome de linguística aplicada, né? Como nós não levamos, muitas das vezes, os nomes de linguística aplicada no CNPq, por exemplo, né? Enfim, é outro questionamento que fica aí. Bom, características teóricas do POSLA. Eu separei aqui a área de concentração, linguagem e interação,
Aí nós temos 3 linhas de pesquisa, sendo linguagem, tecnologia e ensino, multilinguagem, cognição e interação, e estudos críticos da linguagem, tá? Esses dados aqui, eu peguei no site, mas também eu peguei em um capítulo de livro da professora Eulália Lercan, que é da UFC, Linguística Aplicada, que já está no prelo, na verdade, é um capítulo do livro que nós vamos lançar do Conela, tá? Ainda esse ano. E aí ela traz o quantitativo aqui de 21 professores, tá? Nesse programa, 9 grupos de pesquisa, 25 projetos atualmente, e a revista Linguagem em Focus, que é atualmente Qualis B2. Eu destaco aqui os 25 projetos, porque a partir daqui é que eu vou mostrar os próximos slides. Bom, aqui na linha de pesquisa 1, linguagem, tecnologia e discurso, nós podemos observar que eu não trouxe todos, apenas um apanhado do que está lá sobre os teóricos que foram anotados, né? Então, Marcos, aqui, tem Oi. 8 minutos, tá? Para concluir. Tá. Então, aqui nós temos alguns autores, né, que foram selecionados aqui como representação de cada um desses temas que estão sendo tratados, e nós vemos muito poucos brasileiros, né? Então, assim, o programa de pós-graduação, ele tem, por exemplo, aqui, no caso de trabalho do professor, Faitá, Chloé e Saljak são franceses, né? Aí você tem aqui o Highland com a questão de cultura disciplinar, enfim, e por aí vai. Mas temos alguns brasileiros, né? Por outro lado, aqui com Paiva, né? Temos outros aqui. Bom, eu vou adiantar então um pouco. Aqui nós não encontramos praticamente nenhum dos autores, né, para os diferentes temas que são abordados, né? Mas isso aqui nós vamos ainda fazer um cruzamento, né, entre todos. Lógico que aqui, como é o primeiro, então a gente está apenas apresentando os dados, né? Nós não estamos mostrando assim o quanto que isso representa aqui diferente de outra região, né? Diferente de outro programa. E a mesma coisa aqui. Eu vou pular então essa parte e vou direto para cá. As características dessas linhas de pesquisa foi interdisciplinar. Então, quais são as disciplinas que o programa de pós-graduação em linguística aplicada, isso aqui ainda não é um resultado final, tá? Quais os que foram identificados? Paleografia, diplomática, filologia, lexicografia, antropologia, filosofia, sociologia, linguística, ergonomia, tecnologia, pedagogia e psicologia. Muito bem. No entanto, é importante a gente deixar um outro questionamento aqui. O programa de pós-graduação, que assim, já é do meu conhecimento, que possui professores de áreas distintas, constituindo interdisciplinar, até pelo seu próprio nome, é o interdisciplinar da UFRJ, onde tem professores de diferentes áreas, né, trabalhando dentro do programa de pós-graduação. Então, aqui nós estamos falando muito mais em questões interdisciplinares, né? Então, o quanto que os programas de pós-graduação estão trabalhando é efetivamente a questão interdisciplinar na produção do conhecimento, né? Isso aqui é um outro questionamento que a gente pode fazer aqui. Os construtos teóricos, não vou ler para vocês, mas aqui são basicamente multimodalidade, dialogismo, avaliatividade do discurso, né? O famoso Laclau, do social do discurso e do modelo do Fairclough. Teoria das representações sociais são muito citados também fora do país. E esses aqui foram os construtos teóricos estrangeiros que eu encontrei por enquanto. E os construtos teóricos brasileiros, ou proposições teóricas brasileiras, no caso da nova pragmática, né? Tem o método de educação popular do Paulo Freire, enquanto um construto teórico, e a nova pragmática do Rajagopalan. Só foram identificados esses. Construtos teóricos do pós-lá, efetivamente construído dentro do programa de pós-graduação em linguística aplicada. Eu identifiquei alguns aqui. O modelo de descrição sócio-retórica e cultura disciplinar, no projeto 1, linha 1. Ainda na linha 1, ciclo de letramento literário.
o parâmetros de autodescrição no projeto 6, linha 2, e o conceito de pragmática cultural, né, que é bem usado, inclusive, no projeto 1, linha 3. Conceito de feminilidade e feminilitude, no projeto 4, linha 3, e a abordagem discursiva, que é proposta pelo professor Lucineudo. Então, já existe a abordagem dimensional, genética e estruturalista, né, das representações sociais. E aí, a proposição teórica aqui é em relação à abordagem discursiva, que está lá no projeto 6, linha 3. Ok? Bom, então eu vou resumir, né, ficou bastante informação. Nós vimos aqui, basicamente, um breve histórico da linguística aplicada, demos um foco na brasileira, características e objetivos da linguística aplicada, né, do projeto também. Vimos o estado da arte, o levantamento que nós fizemos de pesquisas que estão sendo feitas no Brasil, e aí mostramos que a pesquisa que estamos propondo é uma pesquisa inédita em vários sentidos. E aí mostrei apenas uma parte da coleta de resultados parciais, né, dessas características teóricas, aí no caso do POSLA, que é um programa de 7, né, que serão pesquisados. Bom, eu gostaria de fechar com 2 frases que estão interligadas. Na primeira do Saramago, ele diz: tudo no mundo está dando respostas. O que falta é o tempo das perguntas. E aí a gente vê que a linguística aplicada, ela está em constante desconstrução e reconstrução, e essa é mais uma característica, além da fragmentada, além de ser interdisciplinar, além de ser responsiva socialmente, né? Essa é uma outra característica da linguística aplicada que a torna uma ciência muito forte, né? Que é a questão de estar sempre se auto-perguntando, né? E auto-reformulando teoricamente. E aí eu pego aqui da Claire Kransky, de 2017, na verdade é de 2011, mas eu coloco 2017 porque o Congresso da AILA ocorreu no Brasil em 2017. Mas o vídeo promocional da proposta brasileira foi em 2011. E lá ela já afirmava que Brazil is asking very good questions, very interesting questions of the field of applied linguistics that are not asked anywhere else. Então, para quem não é da área de inglês, eu vou fazer a tradução. O Brasil está fazendo muitas perguntas boas, né? E muitas perguntas interessantes no campo da linguística aplicada que não são perguntadas em nenhum outro lugar. E aí a gente quer saber que perguntas exatamente são essas, né? Então, quais são essas características próprias da linguística aplicada brasileira? Bom, ficou um pouquinho corrido, mas é isso. Muito obrigado. E está o meu contato aí. Então, parabéns ao professor Marcos Vinícius pela ótima apresentação, que está trazendo para nós aí notícias importantes sobre a linguística aplicada no Brasil, no Nordeste e aqui no Ceará. É uma pesquisa muito arrojada, muito incrível, como vocês viram, e que ainda no início já está trazendo dados bem importantes para a gente entender bem esse nosso terreno acadêmico da linguística aplicada. Tem uma pergunta da Ana Lorena, que ela fala o seguinte, Marcos, que logo no início da sua apresentação, você falou que pretende formular um aparato ontológico na sua pesquisa. Então, ela pergunta quais as estratégias que você usará para fazer isso. Então, desculpa se ficou um pouco corrido, mas no início eu digo que o professor Júlio ele começa em 2009 não só com uma percepção muito útil para a linguística aplicada, quando propõe o quadro norteador de pesquisa, né? Mas também que a gente se sente motivado a dar sequência. Então, o Lucineudo deu sequência com uma questão teórica e metodológica, né? E aí eu vou trazer isso numa forma um pouco mais ampliada, não ampliada no sentido de conteúdo, né, propriamente, mas no sentido de espaço.
Então, quando a gente fala da questão brasileira, nós estamos falando de construção de objeto de pesquisa com o professor Júlio, nós estamos falando com o professor Lucineu de questões teóricas e metodológicas, e o meu trabalho também de questões teóricas e metodológicas. Então, nós vamos fazer esse fechamento ontológico de pesquisas aí de pelo menos 10 anos, né? Mas eu acho que vai levar, acho que vai levar bem mais, deve levar próximo aos 15 anos aí, né? Ok. Considerando que o nosso tempo já está bastante estourado, porque às 17h45 já vamos ter outra atividade, eu quero muito agradecer ao professor Marcos pela ótima palestra, agradecer ao Posla, ao professor Lucineudo e a todas as pessoas, os profissionais que estão trabalhando aqui conosco na Libras, nos bastidores como o Lucas. Então, muito obrigado e permaneça conosco que ainda tem atividades daqui a pouco. Muito obrigado.